Existe um tipo de dor que não aparece nos exames, que não se explica com facilidade, que não se dissolve com conselhos prontos. É o tipo de dor que se instala no silêncio da mente, nas pausas entre um pensamento e outro, no cansaço que vai além do corpo. É o caos interno. Uma agitação silenciosa quase invisível para quem olha de fora, mas que devora por dentro como uma tempestade emocional sem nome. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Talvez você esteja lidando com algo que ninguém vê. Um medo que não tem forma. Uma inquietação que não passa. Uma sensação de estar desconectado de si mesmo, como se a alma tivesse se recolhido e deixado apenas o peso do corpo, da rotina, dos pensamentos incessantes. E mesmo cercado de pessoas, mesmo tentando se manter funcional, existe um vazio que cresce. Um nó no peito que parece não querer se desfazer. Essa é a dor que a espiritualidade verdadeira não ignora. É essa dor que nos desperta para o que importa de verdade. O caos interno não é um erro, nem um castigo. É um sinal. Um lembrete da alma dizendo: você se afastou de mim. Está na hora de voltar. Mas voltar para onde? Como encontrar o caminho de volta quando tudo parece escuro? Quando até mesmo orar parece difícil e meditar se torna mais um esforço em meio à exaustão? Quando você ouve que precisa ter fé, mas a fé se escondeu atrás de traumas, de perdas, de mágoas antigas que você tentou esquecer? Talvez o problema não seja a sua fé. Talvez o que esteja faltando seja silêncio. Mas não o silêncio do mundo externo, e sim o silêncio interno. O espaço onde a alma volta a respirar, onde a sabedoria que nunca te deixou começa a emergir com suavidade. Porque dentro de você existe um ponto de paz que nunca foi destruído, apenas abafado pelo barulho da mente. A mente grita, a alma sussurra, e para escutá-la, é preciso pausar. Afastar-se por alguns instantes das exigências, das cobranças, da necessidade constante de dar conta de tudo. É preciso parar, respirar, sentir. A espiritualidade que cura não é aquela que exige perfeição, mas aquela que te abraça quando você desmorona. Não é aquela que finge que tudo está bem, mas aquela que segura sua mão quando tudo parece perdido. Ela não te julga pela sua dor. Ela acolhe a sua humanidade e te lembra: o que você sente é válido. O que você carrega tem peso. Mas nada disso é maior do que a luz que você esqueceu que tem. É por isso que estamos aqui. Para recordar. Para permitir que a lembrança do sagrado em você se manifeste mesmo em meio ao caos. Este vídeo não é um passo a passo, nem uma fórmula mágica. É um espaço seguro, um refúgio de presença, um campo de reconexão com a frequência do silêncio curador. Você não precisa saber como sair do caos agora. Não precisa entender tudo, só precisa estar aqui, de olhos fechados ou abertos, de coração inteiro ou em pedaços, do jeito que você estiver. E permitir que, pouco a pouco, o som da sua respiração te conduza de volta à calma original da sua alma. Esse caminho não é para quem quer respostas imediatas. É para quem sente que já tentou de tudo e, mesmo assim, algo dentro ainda grita. Mas também é para quem já começa a intuir que talvez não seja preciso controlar tudo. Que talvez o verdadeiro poder esteja em parar de lutar contra o que está acontecendo por dentro. Que talvez silenciar seja um ato de coragem. É esse tipo de silêncio que você vai reencontrar aqui. Um silêncio vivo, vibrante, carregado de presença divina. Um silêncio que não paralisa, mas que organiza. Que não te esconde, mas te revela. Que não apaga o que você sente, mas ilumina tudo aquilo que você ainda não tinha conseguido olhar com compaixão. Enquanto o mundo te pede mais pressa, a alma te convida para um novo ritmo. E se você aceitar esse convite, talvez descubra que mesmo nos momentos mais difíceis você nunca esteve só. A calma que você tanto busca já habita em você. Agora é hora de escutá-la. Às vezes o caos aparece de forma tão sutil que nem percebemos quando ele começou. Ele se infiltra nos pequenos atrasos que acumulamos, nas palavras que engolimos,
nas escolhas que fizemos para agradar os outros, mesmo quando nos feriam por dentro. E quando finalmente sentimos, já está ali, o peso no peito, a mente congestionada, a energia estagnada. O caos interno não surge como uma explosão. Ele cresce como um sussurro não ouvido, como uma emoção ignorada, como uma intuição silenciada repetidamente. O que muitos chamam de descontrole emocional é, na verdade, a alma tentando se expressar em meio a camadas e camadas de repressão. A raiva contida, a tristeza engolida, a culpa acumulada, o medo não nomeado. Tudo isso se transforma em agitação interna. E o que você sente como ansiedade, insônia ou cansaço extremo pode ser só o reflexo de uma alma que não está sendo escutada. Mas é importante entender: o caos interno não é sinal de fraqueza espiritual. Ele é um grito da sua essência pedindo reconexão. Quando você se desconecta da verdade que vibra dentro de você, sua energia começa a se dispersar. E quando isso acontece, o mundo externo se torna cada vez mais difícil de lidar, porque na ausência de centro, tudo parece instável. O ego tenta resolver isso com controle. A mente começa a projetar, prever, antecipar, criar cenários e problemas imaginários para tentar se proteger. Mas quanto mais tentamos controlar o caos, mais ele cresce, porque ele não quer ser vencido, ele quer ser compreendido. E isso exige escuta, não resistência. Por isso, nos momentos em que o caos interno te domina, a pergunta mais sábia que você pode fazer não é: como eu saio disso? Mas sim: de onde isso vem? O que dentro de mim está pedindo para ser acolhido agora? Muitas vezes, o que causa essa tempestade invisível é a negação de uma verdade que você sente, mas tem medo de admitir. Pode ser o fim de um ciclo que você não quer aceitar. Pode ser um chamado da alma que você resiste por medo de abandonar o conhecido. Pode ser um luto, uma frustração, um autoabandono silencioso que vem se acumulando há anos. E é aí que a espiritualidade começa a agir como luz. Porque ela não nega o caos, mas o revela. Ela nos ensina a olhar para dentro sem julgamento, com curiosidade sagrada. A tempestade interna deixa de ser um inimigo e se torna um espelho. E com coragem você começa a enxergar. O que dói tanto não é o que está acontecendo, mas o que você acreditou sobre si mesmo ao viver isso. A dor de não se sentir suficiente. A dor de ter sido silenciado. A dor de não se permitir ser quem você é de verdade. Esses são os ventos invisíveis que alimentam a tormenta emocional. E só quando você os reconhece, ela começa a enfraquecer. Porque o caos perde força quando encontra escuta. Quando você para de fugir de si mesmo e começa a se acolher. E aqui está o segredo espiritual que poucos dizem: a alma não teme o caos. Ela só se esconde quando você se abandona. Mas no momento em que você se vira para dentro com presença, ela retorna. E com ela, vem a clareza, a força, a paz. Não é o mundo que precisa mudar. É a sua relação com o que sente. Não é sobre controlar a tempestade, mas sobre lembrar que dentro de você existe um ponto onde o vento não alcança. Um centro que permanece intocado, mesmo quando tudo parece desmoronar. É para esse lugar que estamos caminhando juntos neste vídeo. E ao longo dessa jornada, você vai aprender que o caos interno é, muitas vezes, o início de uma nova ordem mais alinhada com quem você realmente é. Quando a tempestade vem, é porque o céu está prestes a se limpar. Você já reparou como a mente está sempre tentando preencher o silêncio? Ela fala o tempo todo. Questiona, planeja, compara, acusa, justifica. E muitas vezes nos convence de que, se pararmos de pensar por um instante, vamos perder o controle. Como se o caos estivesse à espreita, esperando uma brecha para entrar. Mas é justamente o oposto. É no espaço entre um pensamento e outro que a alma sussurra. E é por isso que muitas vezes você não consegue escutá-la. Porque está ocupado demais ouvindo vozes que não são suas. Vozes que repetem histórias que você herdou, que você acreditou, que você internalizou. Vozes que foram instaladas como verdades absolutas,
mas que hoje te afastam da sua essência. E quanto mais você escuta essas vozes, mais o silêncio interior se distancia. Mas a alma não grita. Ela não disputa espaço com a confusão. Ela espera, com paciência, com compaixão, com amor profundo. Espera você se cansar do barulho. Espera você parar de fugir. Espera você voltar. Porque o que muitos chamam de vazio, na verdade, é o espaço fértil onde a alma floresce. É ali, naquele intervalo breve entre a última exigência mental e o próximo pensamento automático, que existe uma abertura, um portal, uma fresta de luz por onde a consciência real pode entrar. Mas para acessar esse lugar, é preciso coragem. Coragem para desacelerar, para sentir o desconforto da pausa, para não preencher imediatamente o silêncio com distrações. Coragem para se permitir não saber, não fazer, não reagir. É nesse intervalo que a cura começa. Porque ali, sem máscaras, sem filtros, sem pressa, você começa a lembrar. Lembrar do que te faz sentido de verdade. Lembrar de quem você era antes do mundo te dizer quem deveria ser. Lembrar da frequência original da sua alma, que nunca se perdeu, apenas foi abafada. E nesse lembrar, o caos começa a se dissolver. A mente pode até tentar resistir. Ela vai dizer que você está perdendo tempo, que precisa resolver, agir, decidir. Ela vai tentar te puxar de volta para o ritmo acelerado de sempre. Mas se você respirar, se você sustentar o silêncio por mais alguns segundos, algo começa a mudar. O corpo relaxa, o coração desacelera, os pensamentos perdem força. E de repente você sente algo que não vem da lógica, nem do raciocínio, mas de um lugar mais profundo. Uma presença, uma quietude viva, uma sabedoria que não explica, mas que acalma, que não responde com palavras, mas com paz. Esse é o espaço da alma. Um lugar onde não existe urgência, comparação, cobrança. Só verdade. E essa verdade é simples. Você não precisa se provar. Você não precisa consertar tudo. Você não precisa entender agora. Você só precisa se permitir escutar o que existe por trás do ruído, o que permanece quando todos os pensamentos cessam. Talvez você já tenha sentido isso em momentos de grande beleza, ao olhar o céu em silêncio, ao estar diante do mar, ao abraçar alguém em silêncio profundo. São momentos em que a mente silencia por instantes e o ser se revela inteiro. São nesses intervalos que a alma se comunica, não com frases elaboradas, mas com intuições suaves, com emoções espontâneas, com um tipo de clareza que não se força. Ela simplesmente emerge. A alma não precisa convencer. Ela apenas mostra. E quanto mais você treina sua presença nesses pequenos intervalos, mais eles se expandem. Até que um dia, o silêncio deixa de ser raro. Ele se torna um lugar onde você habita com naturalidade. Um estado ao qual retorna sempre que o mundo grita alto demais. Esse silêncio é a sua casa. É o ponto de encontro entre você e o divino. E por mais que o caos interno tente dominar, ele nunca é mais forte do que a verdade que emerge quando a mente se cala e a alma finalmente pode falar. Existe um poder silencioso que poucos conhecem, mas que pode transformar completamente a maneira como você atravessa os momentos mais difíceis da vida. Esse poder não está nas palavras certas, nem nas respostas imediatas. Ele não está na lógica nem na tentativa de controlar o que acontece. Esse poder se chama presença. A presença verdadeira é mais do que estar no aqui e agora. Ela é uma qualidade vibracional que reorganiza tudo ao seu redor. Ela não exige esforço, mas entrega. Não precisa de explicações porque é pura experiência. Quando você está verdadeiramente presente, algo dentro de você se alinha. E esse alinhamento se torna um escudo invisível, uma frequência tão estável, tão profunda, que nenhum caos consegue atravessar. Mas o que é de fato estar presente? Estar presente é sair do piloto automático. É parar de viver no ontem ou no amanhã.
É interromper o ciclo da mente que revive o passado ou antecipa o futuro como uma forma de fugir do agora. Porque apesar do agora parecer simples, ele carrega tudo o que você precisa. A sua respiração, a sua percepção, a sua energia. É no agora que você tem poder de escolha. É no agora que a alma se manifesta. Todo o resto é ilusão criada pelo ego para te manter em alerta constante. E quando você mergulha na presença, algo muda. A pressão no peito suaviza. Os pensamentos perdem velocidade. O mundo ainda está lá fora, com seus desafios, seus ruídos, suas exigências. Mas você deixa de ser vítima das circunstâncias. Você passa a ser o observador. E o observador não se confunde com o que vê. Ele testemunha. Ele respira. Ele escolhe como responder, em vez de apenas reagir. Nos momentos em que tudo parece prestes a desmoronar, a presença é como um centro de gravidade interno. Você pode sentir o chão sumir sob seus pés. Pode parecer que está perdendo tudo, mas se você conseguir parar, nem que seja por um instante, e se ancorar na respiração, no corpo, na percepção do momento presente, o colapso não te engole. Ele passa por você, mas não te carrega. É como estar no olho do furacão. O mundo gira lá fora, mas por dentro há uma calma inabalável. E essa calma não é passividade. É poder. É a força de quem está inteiro, mesmo diante da desordem. Ser presença é estar em estado de alma. É deixar que a consciência assuma o comando enquanto o ego se aquieta. E isso não exige grandes técnicas. Começa com algo simples. Prestar atenção na temperatura do ar, no som ao redor, no movimento dos seus dedos, no ar entrando e saindo pelas narinas. Parece banal, mas é sagrado, porque é nesse estado que você se reconecta com a vida como ela é, e não como sua mente distorce. É nesse estado que você começa a perceber que o caos não é algo a ser vencido, mas algo a ser atravessado. E a travessia só é possível com presença, com raízes, com ancoragem espiritual. Muitas vezes achamos que precisamos fazer mais para resolver tudo. Mas a verdade é que, na maior parte do tempo, o que falta não é ação. É consciência na ação. E a consciência nasce da presença. Se você puder cultivar esse estado, mesmo por poucos minutos ao dia, começará a perceber uma mudança sutil e profunda. As emoções vêm, mas não te arrastam. Os pensamentos surgem, mas não te dominam. As situações externas ainda desafiam, mas você não se perde nelas, porque há um espaço dentro de você que permanece inabalável. Esse espaço é a sua verdadeira fortaleza, não construída por defesas, mas por percepção. E quando você aprende a habitar esse lugar, nada mais te quebra por completo, porque mesmo quando tudo desaba, você continua lá, presente, inteiro, desperto. O colapso interno só ganha força quando a presença se ausenta, mas basta um retorno, uma respiração consciente, um olhar para dentro, e a estrutura começa a se reorganizar. Você não precisa entender tudo, você só precisa estar aqui, agora, por inteiro, porque é no agora que mora a cura, e é a presença que abre a porta. Há uma paz dentro de você que não é nova. Ela não precisa ser conquistada, desenvolvida ou aprendida. Ela já está aí, esperando ser lembrada. É a paz primordial, a frequência original da sua alma. Aquela que existia antes do medo, antes da dor, antes do condicionamento. Aquela que você já experimentou, mesmo que por breves segundos, em momentos em que tudo parecia se alinhar, mesmo sem explicação racional. O que muitos não sabem é que o corpo guarda essa lembrança. A alma vibra em paz por natureza, e o corpo, como sua morada temporária, registra as experiências que vibram nessa frequência. Assim como registra o trauma, também registra a calma. Assim como guarda as tensões do medo, também carrega as marcas da leveza. Essa memória está nas suas células. Está no modo como seu corpo responde ao toque da natureza, ao som da água correndo, à música que te emociona sem saber porquê.
Está na sensação de repouso após um choro verdadeiro. Está no arrepio que percorre a pele quando algo dentro de você se alinha com uma verdade esquecida. Está naquela paz sem motivo que às vezes surge no meio do caos e te lembra por um instante. Você está seguro. Você está voltando para casa. Acontece que a dor, o trauma, a correria e o excesso de estímulos vão criando camadas sobre essa memória, como poeira acumulada sobre uma joia. Com o tempo, você esquece que ela está ali e começa a acreditar que a paz é algo externo, condicionado, raro, algo que só será possível quando tudo estiver resolvido lá fora. Mas a paz que cura não depende do externo. Ela é anterior a tudo. Ela é silenciosa, mas firme. Suave, mas presente. Invisível, mas absolutamente real. E ela pode ser reativada, não por esforço, mas por lembrança. Quando você escolhe parar, quando respira de forma consciente, quando se deita no chão com os olhos fechados, permitindo que a terra te sustente, quando escuta uma canção que toca a alma, quando fala com verdade, quando chora com entrega, quando se despede do controle. Nesses momentos você não está apenas se acalmando, está se reconectando com a parte de você que nunca esteve em guerra. E o corpo reconhece. A respiração muda, o batimento desacelera, a musculatura relaxa, as lágrimas limpam não apenas os olhos, mas também as memórias. O sistema nervoso encontra um ritmo mais harmônico. E, de repente, o caos interno cede espaço a um estado de presença que você não lembrava que era possível. A memória celular da paz começa a pulsar novamente, como um farol, como um sinal de que é possível voltar, mesmo depois de se perder. E quanto mais você acessa essa frequência, mais fácil se torna encontrá-la nos momentos de crise. Porque o corpo aprende, a alma conduz, e a dor, quando acolhida, se transforma. Não é sobre negar o sofrimento, nem sobre forçar a paz quando ela não vem naturalmente. É sobre criar condições internas para que essa paz possa emergir. É sobre suavizar a exigência e lembrar ao corpo que ele já conheceu o repouso, que ele já soube como se sentir seguro, que mesmo depois de tudo, ele ainda pode se regenerar. Você não precisa ter todas as respostas. Basta confiar no caminho do retorno. E esse caminho passa pelo corpo, pela respiração, pela entrega. Você não precisa lutar para reencontrar a paz. Só precisa abrir espaço para que ela volte. Feche os olhos. Respire, sinta. Não busque nada agora. Apenas permita que o que é silencioso em você fale mais alto. Permita que a calma que sempre esteve aí comece a ocupar seu espaço novamente. Não é imaginação, não é invenção, é memória, é sagrado e está voltando. Há dores que não conseguimos explicar e às vezes nem mesmo justificar. Dores que chegam sem pedir licença e que nos despem de tudo o que pensávamos ser. Elas interrompem planos, silenciam certezas e nos colocam diante de uma vulnerabilidade que jamais escolhemos. É natural querer fugir. É natural buscar consolo, distração, uma saída rápida. Mas há um ponto na jornada espiritual em que você percebe: algumas dores não vieram para destruir, mas para revelar. Nem toda dor é punição. Algumas são iniciações. Na linguagem da alma, há sofrimentos que não têm causa externa tão clara, mas que possuem uma função interna profunda. São portais. Um tipo de convite sutil e, ao mesmo tempo, implacável. A dor nos força a parar, a questionar, a olhar para partes de nós que evitamos por tanto tempo. E, principalmente, a soltar aquilo que já não serve mais. É nesse momento que o sofrimento começa a mudar de natureza. Ele deixa de ser apenas um peso e começa a se transformar em um espelho. Ele reflete as camadas do ego que precisam se dissolver. Mostra os apegos que estão te impedindo de crescer. Expõe os personagens que você criou para ser aceito, mas que nunca representaram sua essência. Esse tipo de dor não é comum. Ela é sagrada. Porque por mais avassaladora que pareça, ela tem um propósito oculto: despertar consciência. Você pode negar, resistir, se revoltar.
E tudo isso também faz parte do processo. Mas chega um momento em que a alma sussurra, mesmo no meio do caos. Pare de lutar contra. Olhe para dentro. E quando você aceita esse chamado, não como fuga, mas como rendição consciente, algo se abre. Um tipo de clareza que antes não era possível. Porque agora, você não está mais tentando apagar a dor. Está escutando o que ela tem a dizer. A dor começa a guiar, a mostrar onde está o desalinhamento, a apontar para os lugares onde você se esqueceu de quem é, onde se calou demais, onde se doou além do limite, onde cedeu o próprio valor em nome de expectativas alheias, onde se traiu para se sentir amado. E pouco a pouco, a dor vai se tornando um mapa. E o mais surpreendente, quanto mais você entra nela com consciência, menos ela te fere. Porque o que machuca de verdade não é a dor em si, mas a resistência. O medo de senti-la, a tentativa de ignorar, de controlar, de acelerar. Quando você se entrega, não ao sofrimento em si, mas à consciência que está sendo pedida ali, o que parecia impossível começa a transmutar. E aquilo que antes era uma ferida aberta se transforma em sabedoria, em presença, em compaixão. Você começa a entender a dor dos outros de uma forma que nunca entendeu antes. Começa a se olhar com mais ternura. Começa a respeitar os seus limites. Começa a honrar as partes de si que foram rejeitadas por tanto tempo. E, sem perceber, você vai voltando. Vai voltando para o centro, para o sagrado, para a alma. A dor, quando atravessada com consciência, cura. Não porque apaga o passado, mas porque revela quem você é além dele. Você não é o que te feriu. Você não é a perda que sofreu, nem o erro que cometeu. Você é a presença que emerge depois da queda. O ser que renasce quando tudo foi desfeito. A luz que sobrevive mesmo nas noites mais escuras. E é por isso que o sofrimento, em sua forma mais profunda, pode ser um mestre. Rigoroso, sim, mas também misericordioso, porque ele desmonta o que é falso para revelar o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, mesmo que doa, sempre liberta. Talvez hoje você não consiga ver isso. E tudo bem. Mas guarde essa semente em seu coração. A dor que você sente agora pode ser o início da sua maior transformação. Vivemos em um mundo onde o silêncio é confundido com fraqueza, onde a pausa é vista como perda de tempo e a introspecção como isolamento. Crescemos cercados pela ideia de que o movimento constante é sinal de vida, de sucesso, de força. Mas há um momento no caminho da alma em que o barulho deixa de servir e o silêncio se torna urgente. Silenciar não é fugir. É resistir à tentação de reagir por impulso. É recusar o ruído que distraía a alma. É o gesto profundo de quem entende que há uma sabedoria que só nasce quando tudo for a cicala, e o que resta é apenas o que é essencial. Quando tudo parece confuso, quando os pensamentos gritam, quando o coração está em pedaços, o mundo te pede que você continue, que você produza, que você resolva. Mas a alma pede silêncio, não como omissão, mas como um retorno, um refúgio, um gesto de cuidado profundo com o que ainda pulsa dentro, mesmo quando tudo parece ruir. Porque o silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença sem interferência. É a escuta do que está vivo dentro de você, sem pressa de interpretar. É o espaço onde a intuição se revela, onde as emoções se acomodam, onde o espírito se reorganiza. O ego tem medo do silêncio porque nele não há espelhos externos, não há aprovação, não há distração. No silêncio, tudo o que é verdadeiro se evidencia e tudo o que é falso se desfaz. Por isso ele assusta, porque ele obriga o enfrentamento de uma única e inevitável companhia, você mesmo. Mas é também no silêncio que o essencial emerge. Quando você silencia, começa a perceber o que está te sobrecarregando sem necessidade. As histórias repetidas,
as dores recicladas, as expectativas herdadas, o cansaço que não vinha do corpo, mas da pressão constante de tentar ser quem você não é. E ali, nesse silêncio vivo, você começa a lembrar que não precisa de tanta aprovação, que a pressa não te leva onde a alma quer ir, que a resposta que tanto buscava não está lá fora, está no modo como você se permite estar com o que sente, sem manipular, sem evitar, sem disfarçar. Silenciar é um ato de coragem espiritual. É resistir à avalanche de vozes externas que dizem como você deve se sentir, reagir, se comportar. É dizer não ao ruído e sim ao mistério. É confiar que, mesmo sem saber o próximo passo, há sabedoria em parar. E parar, nesse contexto, não é desistir, é purificar, é abrir espaço. É permitir que aquilo que é real floresça, sem precisar competir com o que é ruído. Porque só no silêncio a alma encontra espaço para falar. E às vezes, o que ela diz não vem em palavras, mas em sensações sutis, em alívios inesperados, em compreensões que chegam como suspiros, não como certezas. Silenciar é um gesto de reverência à sua própria presença. É o reconhecimento de que você é mais do que os pensamentos que te visitam, mais do que as dores que te atravessam, mais do que o caos que te cerca. Você é o espaço entre tudo isso. E esse espaço se expande quando você o honra com silêncio. Não é preciso subir montanhas, nem fugir da vida. Basta 1 minuto com os olhos fechados, uma respiração consciente, uma decisão de não responder imediatamente, uma escolha de pausar antes de reagir. Cada silêncio que você cultiva é um retorno ao centro. E esse centro é sagrado. Quando você silencia com consciência, você volta a ser inteiro. E nesse estado, o que antes parecia insuportável começa a se dissolver. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque, por dentro, você encontrou um lugar onde nada te fere, onde tudo apenas é. E isso é o que é essencial. Nem sempre as respostas vêm em palavras. Aliás, as mais profundas raramente vêm. Há momentos em que o universo parece mudo. As orações são feitas, as intenções colocadas, os sinais buscados com fervor, mas tudo o que se recebe é o silêncio. Um vazio, um tempo sem direção aparente. E é aí que muitas almas se perdem, porque confundem esse silêncio com ausência, com abandono, com erro. Mas o universo não se cala por acaso. Quando ele silencia, ele está ensinando a escuta. A sabedoria do invisível não se impõe. Ela se revela na quietude. Ela pede atenção refinada, percepção aguçada, um tipo de entrega que não exige garantias. Quando tudo parece parado, quando não há clareza, nem resposta direta, algo muito sutil pode estar se movendo, dentro e fora. Talvez a resposta que você procura não esteja pronta para ser compreendida com a mente. Talvez ainda esteja sendo gestada no invisível. Porque o tempo do universo não é o tempo da ansiedade. O tempo do espírito é cíclico, profundo, alquímico. E ele exige um outro tipo de presença. Aquela que confia sem ver, aquela que sustenta a fé mesmo sem sinal algum. É nesse espaço de não saber que a verdadeira espiritualidade se revela. Porque é fácil acreditar quando tudo flui. Mas é no silêncio cósmico que a fé é purificada. Quando você não sente, não entende, não vê, e ainda assim escolhe confiar. Escolhe respirar com calma. Escolhe continuar em estado de escuta. E nesse estado, algo se transforma. Você começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Um sonho que se repete. Uma frase dita por alguém fora de contexto, mas que toca algo profundo em você. Um encontro improvável. Uma intuição súbita. Um arrepio sem motivo lógico. Tudo isso é linguagem do invisível. O universo não fala a língua da pressa, mas fala com símbolos, com vibrações, com sincronicidades. E quanto mais você silencia por dentro, mais sensível se torna a essas comunicações. A alma tem ouvidos que o ego desconhece.
E são esses ouvidos que captam os toques sutis da vida. Aqueles que não explicam, mas orientam. Que não impõem, mas conduzem. O silêncio do universo é muitas vezes um teste de maturidade espiritual. É como se ele dissesse: eu estou aqui, mas antes de te dar o que você quer, preciso que você se torne quem está pronto para receber. É uma forma de lapidação, um espaço de gestação interior. E sim, pode ser doloroso. A mente vai questionar, vai duvidar, vai se impacientar. Mas se você sustenta essa escuta mesmo no desconforto, algo começa a acontecer. Um tipo de sabedoria nasce do seu próprio silêncio, uma voz interna que não veio do pensamento, mas de um lugar mais profundo. E é aí que você percebe. Talvez você não precise de todas as respostas agora. Talvez tudo o que precisa seja manter sua vibração alinhada, sua intenção clara, sua presença aberta, porque a vida responde no tempo certo. E quando responde, você saberá, não porque ouviu com os ouvidos, mas porque sentiu com o ser inteiro. O universo é mestre em aparente quietude, e só os que desenvolvem olhos e ouvidos sutis conseguem perceber a dança oculta por trás do aparente nada. Se hoje tudo parece em silêncio, talvez seja o universo te pedindo para escutar o que há por trás do barulho que você sempre buscou. Talvez ele esteja te conduzindo a um novo tipo de sensibilidade. Uma que não depende de provas, mas de presença. Uma que não exige sinais gritantes porque reconhece as confirmações nos detalhes, nos ventos, nas pausas, nos ciclos. Silencie. Escute. Confie. O universo não te esqueceu. Ele só está esperando você estar pronto para ouvir com a alma. Há um momento na vida de toda a alma em que lutar deixa de fazer sentido. Não por fraqueza, não por desistência, mas porque a própria alma reconhece que seguir resistindo está ferindo mais do que curando. É nesse momento, e somente nesse, que a rendição se revela. Não como fracasso, mas como força. Não como desistência, mas como libertação. Rendição não é passividade. É um ato profundo de sabedoria. É quando você entende que o controle não é poder e que insistir em carregar o mundo nas costas está te afastando da sua própria essência. É quando você percebe que há uma inteligência maior conduzindo a vida, mesmo quando você não entende os caminhos por onde ela te leva. A rendição não é algo que você faz com a mente. Ela acontece quando o coração, já cansado de se defender, decide abrir espaço para algo novo. Quando o corpo, já exausto de resistir, finalmente se permite descansar. E quando a alma por fim sussurra, confie. Rendição é entrega. É um salto no escuro com a confiança de que há braços invisíveis prontos para te acolher. É parar de tentar forçar portas que não se abrem porque talvez você esteja tentando entrar em um lugar que não é mais seu. E muitas vezes é nesse momento, no exato instante em que você solta, que o fluxo retorna. Porque a vida, como um rio, não gosta de ser represada. Ela quer movimento. E o movimento só acontece quando há espaço, quando há rendição. Mas o ego teme esse espaço. Ele quer respostas, garantias, lógica. Ele diz que se você parar de lutar, será engolido. Que se entregar é aceitar o caos. Que confiar é perigoso. E por isso ele insiste. Ele empurra. Ele exige. E você se vê em guerra com a própria vida. Até que algo cansa. E esse cansaço não é fraqueza. É clareza. É o ponto onde você não tem mais energia para sustentar as ilusões. Onde o sofrimento já falou tudo o que precisava dizer. E onde você, sem resistência, decide soltar. E quando solta, algo inesperado acontece. A mente desacelera. O peito alivia. A intuição volta a sussurrar. O corpo volta a respirar com mais profundidade. Porque ao soltar você cria espaço para que a própria vida te mostre o caminho. E então você começa a perceber que as respostas estavam ali o tempo todo, mas você não conseguia ouvi-las no meio da luta. Que a paz que tanto buscava não estava depois da guerra, mas além dela. Que parar de lutar não é parar de viver,
mas começar a viver de um outro jeito, mais leve, mais profundo, mais alinhado. Rendição é confiar que há um tempo certo para tudo, que o que precisa se dissolver, se dissolverá, que o que está sendo retirado da sua vida não é punição, mas liberação, que o que você não entende agora poderá, em silêncio, te transformar depois. É nesse espaço sagrado que a cura acontece, sem esforço, sem cobrança, só presença. Você não precisa continuar lutando contra marés que não se dobram. Você pode agora mesmo soltar os remos, deixar que a água te conduza, descansar na confiança de que, mesmo sem saber o destino, há um sentido. Rendição é fé em ação, é amor por si mesmo em estado puro. É a coragem de ser conduzido pela alma, mesmo quando o caminho ainda está escuro. Porque o escuro também é parte do sagrado. Se hoje tudo em você grita por alívio, talvez o que falta não seja mais força, mas rendição. Talvez a salvação esteja justamente em parar de tentar salvar tudo, em permitir que o que precisa ruir, ruia, e o que precisa ficar, permaneça. A alma sabe para onde está te levando, e ela só consegue te guiar quando você para de resistir. Há silêncios que não são apenas pausas, são portais. Instantes onde a alma, despida de tudo o que era excesso, finalmente se revela em sua forma mais pura. Depois do caos, depois da dor, depois da luta, vem o vazio. E nesse vazio silencioso, algo novo começa a nascer. Você não é mais quem era antes da dor. Algo em você foi quebrado, sim. Mas nem tudo que se quebra é perda. Às vezes, é só o ego que se parte para que a essência possa respirar. Aquilo que caiu, aquilo que não resistiu à tempestade, talvez nunca tenha sido realmente você. O que ficou é o que importa. O silêncio que chega depois do caos não é ausência. É presença refinada. É um tipo de serenidade que não vem porque tudo está resolvido, mas porque você finalmente se resolveu com a vida. Não porque encontrou todas as respostas, mas porque aprendeu a caminhar em paz, mesmo com as perguntas. Nesse espaço sagrado, você começa a escutar a alma sem intermediários, sem máscaras, sem urgência. O que antes era ruído, agora é eco suave. O que antes era medo, agora é compreensão. O que antes era controle, agora é confiança. E então você percebe. O caos foi uma travessia, o silêncio, uma iniciação. E o que emerge agora é uma versão de si mesmo que não está mais preocupada em provar, conquistar ou resistir, mas em simplesmente ser, estar, fluir. A alma renascida não precisa de palco. Ela não precisa de aplausos, nem de permissão. Ela carrega em si a luz de quem atravessou a própria noite escura e voltou com um brilho diferente nos olhos. Um brilho que não é feito de certeza, mas de presença. Um olhar que diz: eu caí, eu chorei, eu soltei, e agora estou aqui, inteiro, presente, verdadeiro. A espiritualidade viva não é aquela que evita as dores, mas a que sabe acolhê-las com reverência. É aquela que entende que até a escuridão tem sua função, que até o silêncio é guia, que muitas vezes o que você mais precisava não era mudar a realidade, mas mudar a forma como você se encontra dentro dela. E isso muda tudo. Porque quando a alma reencontra seu centro, o mundo ao redor pode até continuar o mesmo, mas você não é mais o mesmo. E por isso, o mundo responde diferente. As situações se reorganizam, as relações se transformam, as oportunidades aparecem, porque agora você vibra a partir de outro lugar, um lugar de alinhamento, de verdade, de serenidade. Esse é o renascimento silencioso que poucos veem, mas que transforma tudo. E é por isso que você passou por tudo isso. Não para ser punido, não para ser testado, mas para despertar, para lembrar da força que existe dentro do silêncio, para reencontrar a sabedoria que só se revela quando tudo o que é falso cai. Você está voltando para casa, não uma casa de paredes, mas de alma, um espaço interno
onde você pode descansar, onde pode ser quem é, sem esforço, onde pode simplesmente existir, e isso basta. Esse vídeo não é uma resposta, é uma lembrança, um espelho, um convite, que você não se apresse a sair do silêncio, que permita-se permanecer mais um pouco aí, nesse espaço onde não há pressão, nem exigência, apenas presença, porque é aí que o sagrado te encontra, é aí que a cura acontece, e é aí que você começa de novo, com mais leveza, com mais clareza, com mais verdade. Bem-vindo de volta à sua alma.